A Justiça argentina ordenou que o ex-presidente Alberto Fernandes responda a um julgamento oral por lesões graves agravadas por terem sido cometidas em um contexto de violência de gênero contra sua parceira e ameaças coercitivas, enquanto exercia a presidência do país. Em agosto do ano passado, a ex-primeira-dama, Fabiola Yáñez, que reside em Madrid, denunciou Fernandes por violência física e psicológica. O político de 65 anos rejeitou todas as acusações durante a fase de instrução, ao qualificar a denúncia como uma fraude processual sem precedentes, conforme destaca o documento de 200 páginas que apresentou à Justiça para pedir o arquivamento do processo, o que foi negado. Jamais exerci violência física, psicológica ou econômica, disse Fernandes no texto, no qual afirmou que tanto o promotor quanto o juiz limitaram seu direito de defesa. O ex-presidente ainda pode recorrer, explicou a advogada Mariana Galego, defensora de Fabiola. A Justiça também impôs um embargo de 10 milhões de pesos, o equivalente a R$54 mil, sobre os bens de Fernandes, que deve informar qualquer viagem que implique se ausentar por mais de 72 horas de seu domicílio em Buenos Aires. Um ônibus de passageiros caiu em um penhasco na Bolívia, matando pelo menos 30 pessoas e ferindo outras 15. O acidente ocorreu em uma estrada estreita de mão dupla entre Potosí e Oruro, onde o ônibus caiu em um abismo de 800 metros na cidade de Yocalha, no sul do país. Algumas vítimas estão em estado grave. As autoridades consideram o excesso de velocidade como primeira hipótese para o acidente e informaram que os feridos, entre eles pelo menos 3 menores de idade, foram levados para um hospital próximo. Este é o acidente de trânsito mais grave registrado até agora em 2025, mas em outra ocorrência em Potosí, em São Pablo de Lípez, cidade rural na fronteira com a Argentina, e acessível somente por estradas de terra, o motorista morreu e 4 cidadãos franceses ficaram feridos. Cerca de 1.400 pessoas morrem nas estradas bolivianas todos os anos, principalmente devido à imprudência dos motoristas e falhas mecânicas, de acordo com dados do Ministério do Interior. A aprovação do presidente caiu neste mês ao nível mais baixo nos 3 mandatos de Lula em um contexto de alimentos mais caros e campanhas negativas da extrema-direita, enquanto o petista deve decidir se vai tentar a reeleição em 2026. A proporção de brasileiros que avalia o governo como bom ou muito bom caiu 11 pontos percentuais desde dezembro, de acordo com o Datafolha. O percentual dos que consideram o governo ruim ou muito ruim disparou para 41%. A economia é um dos principais motores da insatisfação. A sugestão de Lula de que a população não comprasse alimentos caros para pressionar os comerciantes a reduzir os preços aumentou a pressão e deu munição à oposição, que ridicularizou as falas do presidente. Esta oposição é uma das grandes diferenças de Lula III para os 2 primeiros mandatos, quando ele surfou uma onda de governos progressistas na América Latina, além de uma alta nas commodities que permitiu o financiamento das políticas sociais. Para voltar a ganhar terreno nas redes, Lula trocou a liderança do Ministério da Comunicação, agora comandado por Sidônio Pereira, especialista em marketing político. Analistas afirmam que isso vai ser insuficiente para reverter a situação e que o presidente precisa de um ambicioso plano social mais amplo que o Bolsa Família. O panorama atual aumenta as dúvidas sobre uma candidatura de Lula em 2026, já alimentadas pela idade do presidente. Um avião da Delta Airlines com 80 pessoas a bordo se acidentou na segunda-feira ao pousar e ficou virado na pista do aeroporto de Toronto, deixando vários feridos, alguns com gravidade. O voo CRJ-900 de um avião Bombardier operado pela Endeavour Air pousava na maior cidade do Canadá, procedente de Minneapolis, no estado americano de Minnesota, quando ocorreu o acidente. As razões para o aparelho ter virado ou de como perdeu as asas ainda são desconhecidas. Uma tempestade de neve atingiu na segunda-feira o leste do Canadá. A Junta de Segurança do Transporte do país anunciou que uma equipe de investigadores vai tentar determinar as causas do acidente.